Mais um programa do Paulinho. E hoje, advogados e advogadas sapucaranenses, vocês não vão acreditar quem está aqui comigo nesse episódio especial. Considerada uma das juízas mais competentes, porém das mais bravas da nossa cidade de Apucarana. Tente adivinhar aí, quem será? Doutora Renata Bolzan Jaurim, juíza titular de uma das varas cíveis aqui da cidade de Apucarana, que hoje veio para sanar algumas fofocas que acontecem nos corredores sobre a sua pessoa, mas não menos importante, trazer informações pertinentes a todos vocês, caros cidadãos de Apucarana. Doutora Renata, boa noite. Boa noite, Paulinho, tudo bem? Seja muito bem-vindo em meu programa. Obrigada. Recebo de braços abertos. Meu segurança está na porta, tá bom? Diante a fama de ser uma baiana e tcheca. O que justifica, galera, essa fama. Ela, além de baiana, por essência, ela também é tcheca. Então, assim, doutora, muito bem-vinda. Agradeço a sua participação, o aceite do seu convite. Fiquei lisonjeado em saber que uma pessoa da envergadura de Vossa Excelência está aceitando participar de um programa aqui da nossa região, né? E trazer muitas, acredito, vai trazer muitas informações. Seja bem-vinda. Imagina, Paulinho. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com toda a comunidade. Doutora Renata, e essa fama? Vamos começar com essa fama aí de ser uma juíza brava. Eu dedurei vocês mesmo. Eu sou da área criminal. Então, assim, aqui, ó pra vocês, ó. Ela disse que não sabia dessa fama. Então, não sabia dessa doutora, fama. Por que será essa fama? Então, Paulinho, eu acredito que assim que eu cheguei na cidade, eu fui recepcionada, digamos assim, com 7 mil processos conclusos, assim, sem exagero de número. Eu recebi 7 mil processos conclusos. Na época, nós ainda tínhamos processos físicos, então ocupava praticamente meu gabinete inteiro. Eu não conseguia nem caminhar, sequer tinha cadeira vazia na minha sala. Então, assim, naquele momento, havia muita ansiedade por parte dos advogados e também, obviamente, das pessoas, né, que estavam ali envolvidas com aqueles processos. Então, e por outro lado, havia a minha necessidade de dar andamento naqueles processos, né? Ao mesmo tempo que as pessoas queriam ir até lá falar comigo para priorizar os seus processos, né? Eu tinha necessidade de ter mais tempo para conseguir dar andamento naquilo e, graças a Deus, hoje eu consegui e minha vara está em dias. Em dia? Com muito orgulho. Então, de brava não tem nada? Não, eu sou pragmática. É pragmática. E essa mistura, baiano com tcheco? Então... Veio desde quando? Desde os bisavós? Isso, meus bisavós, na verdade, uma parte deles são italianos, né, por parte de mãe, e por parte do meu pai, descendência tcheca, né? Que legal. Meus pais são gaúchos, eu sou baiana, mas meus pais são gaúchos. Então aqui tem uma mistura, eu sou uma verdadeira brasileira. Uma verdadeira brasileira, tem tudo que é italiano, tcheco, baiano, gaúcho, paranaense, agora eu já sou pé vermelho, né? Que legal. E doutora, começou então os estudos na Bahia. A senhora é de qual cidade, nascida? Então, eu sou nascida em Brumado, na Bahia. É uma cidade do interior, bem sertão nordestino. Mas eu estudei e passei a maior parte da minha vida em Vitória da Conquista, né? Assim, a maior parte da minha vida na Bahia, porque hoje a maior parte da minha vida já está aqui no Paraná. Já está no Paraná. Pela contagem geral, né? A cidade que eu mais fiquei, inclusive, foi aqui mesmo, né? Na minha vida. Meu pai era geólogo, né? Ele é geólogo. Então a gente se mudou muito desde a minha infância. Fui para Vitória da Conquista já na época de estudar, fazer segundo grau. E aí eu fiz segundo grau, fiz faculdade em Vitória da Conquista, na Universidade Estadual de lá, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Concluí meus estudos, passei em alguns concursos públicos, né? Na verdade, desde a época da minha faculdade, eu passei no concurso para técnica do Poder Judiciário lá no estado da Bahia. Ser juíza era já o primeiro sonho? Então, quando a gente está na faculdade de Direito, você sabe disso, né? Que você já passou por isso também. A gente tem muitas dúvidas, né? Sim. Mas a partir do momento que eu comecei já a trabalhar, e foi meio por um acaso, vamos dizer assim, que eu resolvi fazer o concurso para técnica e passei no concurso, né? E comecei a trabalhar dentro do Poder Judiciário. Então, ali na lide diária, eu já auxiliava os magistrados
com quem eu trabalhei lá na Bahia, comecei a pegar gosto realmente pelo trabalho nessa área, né? E aí, a partir daquele momento, eu decidi que eu faria concursos, né? E assim eu fiz. Passei em outros concursos para nível superior, né? Assumi em alguns, outros não. Depois de ter sido técnica do Poder Judiciário de lá, eu advoguei um curto período de tempo, inclusive na área criminal, como eu havia comentado com você. Depois eu fui advogada de um banco público, concursada. E depois eu fui defensora pública no estado do Espírito Santo. Só então? Passei para a magistratura e vim para o Paraná e aqui fiquei. E nesse período, desempenhando essas outras profissões, estava fazendo provas, tudo para a magistratura? Sim. Passou de primeira ou não? Teve que ralar? Fiz muitas provas, né? Fiz muitas provas, fiz algumas provas de segunda fase. E foi isso que os outros juízes que por aqui passaram me disseram. O maior problema de vocês é que se reprovassem, como na prova do OAB, porém, se vocês são 3 fases, né? Então, depende muito do concurso. Na época, a senhora foi quantas fases? Quando eu fiz o concurso daqui do Paraná, foram 3, 4, 5 fases. 5 fases. 5 fases. Se a senhora falhar na 5ª fase, volta para a primeira. Volta para a primeira. Por isso que se torna moroso Isso. e demorado e árduo, né? É muito árduo. Estudava quantas horas, doutora? Olha, eu sempre trabalhei, né? Então, assim, eu sempre tive meu dia ocupado. E quando eu trabalhava tanto na Defensoria Pública, que, enfim, o cargo de defensor público é muito pesado já, né? A gente já tem muito trabalho, já não tinha muito tempo. Também quando eu era advogada do Banco Público, que eu mencionei, eu ficava trabalhando o dia inteiro. Então, eu não tinha muitas horas por dia de estudo, não, mas eu aproveitava muito bem. Aproveitava bem. Sim, eu acordava muito cedo, eu tenho hábitos diurnos, né? Então, eu acordava às 4 da manhã para eu começar a estudar. Olha só. E ficava até a hora de sair para o trabalho. E aí, começava a trabalhar, chegava em casa e dormia cedo, né? Porque ao final eu tinha que acordar às 4 da manhã, né? Que legal. E assim era a minha rotina e assim eu desenvolvi por muito tempo. Se alguém me perguntar assim, quando você começou a estudar, eu não sei, porque eu não me lembro de ter passado algum momento da minha vida sem estudar. Provavelmente quando eu estava no colo da minha mãe ainda. E até hoje, né, doutora? Até Isso hoje. que nós estávamos conversando, né? Sim. Até hoje, né? Até hoje. Não tem nenhum hábito muito de televisão e algo do tipo. Não, Geralmente... leitura. E a senhora acredita que tudo que a senhora conquistou hoje, ele vamos dizer assim, devido à educação, né, doutora? Com Que é certeza. isso que a gente tenta trazer aqui no nosso programa, justamente isso. É a importância da educação, né? Sim. Desde bebê, desde pequeno. Desde pequeno. E assim, uma coisa que é interessante também frisar, que talvez muitas pessoas, vamos dizer assim, pensem que é necessário a pessoa ter uma educação muito refinada, estudar em escolas caras para conseguir almejar um cargo público. Toda a minha educação, praticamente, foi em escola pública. Olha aí, gente, que interessante essa informação. Foi escola pública. Foi escola pública. Desde o início, né, nas primeiras letras, até o final, eu só fiz pré-vestibular mesmo, para passar na universidade. E ainda assim, fiz uma universidade pública, né, minha graduação foi numa universidade pública. Meu mestrado também, mestre pela UEL. Que legal. Então, eu sou aqui filha do ensino público. E doutora, qual seria, assim, a maior dificuldade, a maior barreira que a senhora encontrou, também como magistrada, sendo mulher? Então, Paulinho, o que acontece? Eu fui aprovada no concurso, eu era muito jovem, eu brinco dizendo que eu era mais jovem do meu gabinete, que as pessoas chegavam e literalmente elas achavam que eu era estagiária. E isso realmente aconteceu muito, né? Então, assim, eu tinha 2 pontos de dificuldade, porque além de mulher, eu era muito jovem, né? Quantos anos, doutora? Eu tinha 28 anos, mas eu tinha cara de criança, né? 28 anos. Com 28 anos. E aí, além de ter pouca idade, ainda era uma mulher, né? Então, assim, não deixa de ter um certo preconceito. E ainda tem um outro ponto, nordestina, que existe essa questão um pouco de preconceito com relação à origem também. As pessoas, sério? Né? Sim! Olha nossa, só. Não foram poucas as vezes que eu escutei. Nossa, mas
Agora, então, aqui vamos ter problemas, porque nordestinos não... Baiano é preguiçoso, não gosta de trabalhar. Olha só, mas hoje não, né? Hoje eu acho Século XXI, 2023, ainda acontece? Ainda acontece, hein? Por ser mulher e por ser nordestina? Sim. Olha que absurdo. É como Comentários pejorativos que às vezes as pessoas fazem de forma até com brincadeiras, mas que assim, né? Não tem cabimento algum. A gente sabe que é... alguma. Seja pelo sexo, ou pela região, pela cor da pele. Pela cor da pele, por qualquer motivo, né? Esse tipo de comentário desprovido de qualquer ciência, né? Não tem o porquê desistir. Justamente. E, doutora, Apucarana já há quantos anos? 10 anos. No ano que vem, no início do ano que vem, já faz 10 anos aqui. Teve já oportunidades de ir para outra comarca? Ah, várias. Né? Por que não foi para outras comarcas? Porque eu gosto daqui. Gosta de Apucarana? Apucaranenses, mais uma. Eu estou provando para vocês que Apucarana é bom. Não mudem. Invistam aqui, vocês estão vendo. Todas as autoridades que vieram de fora garantem. Aqui comparando o que já passou, doutora? Já Sim, teve em outras cidades? Já passei por outras cidades. Mas Apucarana, de fato, foi o que... Sim, olha, eu confesso que assim que eu cheguei, eu não pensava que eu ia ficar tanto tempo, né? Mas acabou que eu me rendi aos encantos. Gente, eu vou dizer pra vocês aqui uma coisa que ela me disse em off aqui, tá? Ela, sim, se rendeu aos encantos da cidade. E também a Uraponguense, tá? Tem uma Uraponguense aí, do ladinho aí. Como é o nome do marido, doutora? Carlos. Carlos, um forte abraço. Me manda um WhatsApp depois dizendo se ela é brava mesmo ou não. Ela tá dizendo que não. Depois você me diz. Também tem uma filho? Sim, tem uma filha. Quantos anos tem? Ela tem 1 ano e 4... Aliás, hoje fez 5. 1 ano e 5 1 ano e 5. Então, meus parabéns aí. Meus parabéns da minha produção pra neném. Como é o nome dela, doutora? Laís. Laís. Meus parabéns, então, pra ela. Pra você, Uraponguense, que conquistou o coração aqui dessa baiana, tcheca, gaúcha e italiana. E, doutor, então, assim... História de vida muito legal, muito interessante. Agora, partindo um pouco mais para a área profissional, né? Tivemos algumas alterações muito significativas no ano de 2021, para ser mais precisamente, onde foi sancionado uma lei, onde trouxe algumas mudanças. Por exemplo, na priorização, na intimação, na citação das partes do processo via WhatsApp. Isso, de fato, trouxe benefício para o Poder Judiciário para tentar desafogar e tornar mais célere os procedimentos? Então, tudo que vem para facilitar, eu acredito que sim, melhore, né? Então, assim, quando a gente fala da citação pelo WhatsApp, principalmente quando a gente faz uma interpretação sistemática com o princípio da cooperação, em que as partes têm o dever de cooperar com o andamento do processo, né? A gente vê que há, sim, um avanço muito grande. Porque antigamente a gente tinha, além de ter que esperar o retorno de uma carta, né, via correios, que tem a demora inerente ao procedimento em si, ainda existia falha, porque às vezes demorava para localizar um endereço. E com o WhatsApp não, você consegue ir lá, você visualiza, tem a foto da pessoa, a pessoa responde. E quando funciona e as partes cooperam, é sim um instrumento excelente para a celeridade processual. E no caso daquele espertinho que não confirma o recebimento dessa intimação eletrônica. Então, aí nesse caso... Tem um prazo, como que funciona? Então, aí nesse caso, ele não confirmando o recebimento, né? A citação vai ser feita ou por carta ou por oficial de justiça, dependendo da hipótese. Mas ele vai ser localizado, vai ser procurado. Vai ser localizado, vai ser procurado e ainda por cima vai responder pelas custas desse ato, que quando é pelo WhatsApp são bem inferiores, né? Uhum. E se ela for feita por correios ou pelo oficial de justiça, vai ter custos maiores. A Lei 14.195, que é essa lei que nós estamos tratando, ela diz que no prazo de 3 dias, se a parte não der a confirmação, é enviado correio, oficial de justiça. Mas isso daí volta para o juiz, a senhora tem que analisar e ver, ou já é automático? O cartório já faz isso de ofício. Já faz de ofício. Em relação às audiências, hoje já, desde a pandemia, se tornou tudo online. Sim. Tem alguma previsão de voltar a ser uma obrigatoriedade de ser presencial essas audiências, doutora? Então, tem sido muito proclamado pela mídia e tudo a necessidade do retorno das audiências presenciais. Atualmente, o que a gente tem visto é que, em regra, só tem ocorrido as audiências virtuais, né, semipresenciais no caso, quando há requerimento pelas partes. Então, havendo requerimento pelas partes, as audiências são marcadas de forma semipresencial.
o que é a audiência semipresencial? No meu caso, tá, eu vou falar isso pela minha vara, né, na vara que eu atuo, a gente deixa disponível para a parte ou para as testemunhas, para os advogados também, quem quiser ir, a sala do Fórum de Audiências. Normalmente eu estou lá também fazendo as audiências, né? Ainda que os advogados não estejam, nem as partes, eu estou lá com o meu ajudante, que é o Rafael, que me auxilia ali, né? O escrevente juramentado da vara. E essas audiências acontecem de forma virtual ou presencial ou semipresencial, né? Como eu já falei. Eu acredito que seja um caminho sem volta. Por quê? Porque, principalmente na área civil, tem muitos advogados que trabalham conosco que não atuam apenas aqui em Apucarana. Então, eventualmente, eles estão em outras comarcas, até os advogados daqui estão em outras comarcas para atender outros clientes, não podem fazer a audiência, então pedem para fazer a audiência de forma virtual, ou até mesmo aqueles que moram fora, auxilia as partes que não obrigatoriamente vão precisar estar aqui na data, né? Não tem essa obrigatoriedade. E a gente vê uma facilidade muito grande quando a gente precisa ouvir policiais federais, por exemplo. Sim, são as questões das ações de DPVAT, que é necessário também. Tem acidente, né? De trânsito, envolve acidente ali, de né? trânsito, A gente precisa ouvir os policiais rodoviários federais, né? Com muita frequência. Isso auxiliou muito, foi um grande passo que foi dado. E que realmente, que antes a gente precisava deslocar esse policial, que podia estar no seu momento de folga, ou poderia estar trabalhando, ele tinha que vir para o fórum e perder uma tarde ali para fazer uma audiência. Hoje ele faz um pequeno intervalo ali, em 15 minutos, ele resolve o problema, né, do processo. E a gente já consegue agilizar também. Antes eram assim, infindáveis audiências e redesignações por conta da dificuldade para ouvir essas pessoas. Outra coisa que acontece muito também, motorista de caminhão. Mudou a vida deles. Porque assim, imagine só, ele trabalha viajando pelo Brasil. Bahia? Pela Bahia, inclusive, e outros, Pará, etc. Sim. Então assim, para eles, quando eles precisam ajuizar uma ação, eles perdem muito dinheiro porque eles têm que ficar aqui para fazer a audiência, né? Se a audiência for apenas presencial. Sim. Então assim, em regra, os magistrados têm flexibilizado nesse ponto. E quando as partes requerem, tem sim permanecido as audiências virtuais. Na minha vara, hoje, a realidade, 90% das audiências são semipresenciais. Não é uma obrigatoriedade. Não. Não é uma regra, porém é uma sugestão. Na verdade, as partes requerem e eu acato, porque eu acredito que seja pertinente. E aqueles que querem fazer presenciais? Lá está disponível toda a estrutura e se a pessoa disser, não, eu só quero presencial, vai ser presencial, não tem problema. E juízes, no caso da senhora também. Trabalha de casa remotamente também, depois da pandemia, ou nada a ver isso? Vai no fórum e faz tudo de lá? Faz tudo de lá e trabalha presencial também. Então para o juiz não mudou nada? Não, a gente só no período pandêmico ali? Que ficou totalmente virtual. Hoje, obviamente, a gente eventualmente trabalha de casa, eventualmente está trabalhando no fórum, porque todos os processos são virtuais e não há qualquer prejuízo também. Com a questão dessa alteração da lei em relação à audiência de conciliação, que nada mais é aonde as partes tentam, mais uma vez, compor, fazer um acordo. Nessas ações, na sua totalidade, são obrigatórias as audiências de conciliação, doutora? Então, Paulinho, em regra, vamos dizer assim, a letra da lei, haveria sim a obrigatoriedade da realização de conciliação em todas as hipóteses. Na prática, o que a gente tem visto? Que existem situações em que elas são inócuas. Então, quando a gente designa esse tempo para fazer essa conciliação, acaba tornando o processo mais moroso, né? E as próprias partes, porventura, já indicam que não tem interesse em conciliar na petição inicial. Então, a gente já deixa de marcar essa audiência de conciliação. Entendi. Mas, em regra, a gente tenta fomentar, né, que haja conciliação. Inclusive, esse é um dos principais problemas hoje, é que as pessoas talvez busquem o judiciário de imediato, não tentem antes resolver seus problemas, né? Que é uma forma de mediação. Isso, né? não procurar resolver, né? Deferir ao Estado essa decisão é pior. Eu acho que é melhor a gente tentar resolver amigavelmente. Amigavelmente, né? Isso. E, doutora, ele foi citado pelo WhatsApp, ele foi na audiência de conciliação, não teve acordo, não pagou. Qual o procedimento o juiz de uma vara civil
pode fazer? Por exemplo, que momento que ele coloca o nome desse devedor na lista de credor, mal pagadores. Existe alguma regrinha para isso também? Algum tempo para fazer isso? Como é que funciona? Então, Paulinho, essa situação depende muito do procedimento que é adotado, tá? Então, nas execuções é feito em um momento, nos processos de conhecimento também é possível que haja isso, né? Só por vocês entenderem, doutora, qual a diferença? A ação de execução e a ação de conhecimento. Então, quando a gente fala que é o procedimento comum, né, as ações de conhecimento, a ação de execução, quando a gente fala, é aquela que já vem no título. Então, ela é embasada num cheque, numa nota promissória, no contrato, num contrato que é assinado por duas testemunhas, né, que tenha seguido todas as formalidades. Então, quando a ação é baseada nesse tipo de título, a gente chama de uma execução. E aí essa execução, você já pode fazer esse apontamento de forma mais célere, mais rápida, né? Logo que você dá entrada na execução, você já pode pedir isso, né? E pode ser dado de maneira liminar? A depender do caso, da situação, sim. Liminar, para eles entenderem, é só a decisão inicial que a senhora já dá. Quando a gente defere a antecipação, né? Antes da audiência, antes de tudo. Antes de tudo. Correto. E aí o que acontece? Existe por exemplo, quando você dá entrada numa execução, o próprio judiciário já aponta, vamos dizer assim, o nome da pessoa. Aí quando a gente fala aí já do procedimento comum, né? A pessoa vai discutir ainda o mérito, né? Os fatos da demanda. E aí depois... Para reconhecer o título, vamos dizer, seria isso? Exatamente. Para aí depois ter uma sentença e a sentença ter a condenação. Dano moral seria, por exemplo. Por exemplo, Fui condenado, eu não devia nada para ninguém, porém a pessoa me processou, ganhou um dano moral, eu não paguei. Aí se torna uma execução. Isso. E aí pode também ter o nome negativado, né? Apontado nos órgãos de restrição ao crédito. E em relação, doutora, à decisão recente do STF, onde por 10-1 foi reconhecido a constitucionalidade da questão de ir lá do devedor e pegar a carteira de motorista dele e pegar o passaporte dele. É uma medida que já há tempos existe e só agora se tornou notória diante aí as mídias sociais, que hoje é muito rápido e explode rápido alguma informação. Existia isso já. O juiz de primeira instância, no caso aqui da Vara Civil de Apucarana, é uma medida que passou a ser tomada após essa decisão? Poderia contar para nós como é que é na prática, na realidade? Então, Paulinho, na verdade, quando você faz a leitura das razões de decidir do STF na decisão, você consegue compreender que essas medidas, o que eles dizem na decisão deles, né, é que essas medidas elas são possíveis de serem tomadas. Ou seja, o magistrado não é obrigado a tomá-las. Não é obrigado. Exatamente. E por que ele não é obrigado a tomá-las? Porque no caso concreto, ele tem que verificar se elas são úteis para a finalidade do processo, né? Então, nem sempre é útil, há uma utilidade, né, para o processo, ou seja, realmente você vai conseguir obter o crédito se você cancelar o passaporte da pessoa, né? Se você cancelar a CNH. Se ele viaja a trabalho, por exemplo, não é viável, seria isso? Seria isso, vamos dizer. Agora, se ele viaja passeio, o juiz olha e fala, não, peraí. Isso, mais ou menos, assim, seria mais ou menos isso? Mais ou menos isso, né? E assim, teria que provar realmente a pertinência, né? Ou seja, que há uma forma que é com aquilo, porque não é... O processo de execução não é para penalizar o executado, que não tem condições de pagar ou que não quer pagar, né? Ele está ali para obter o crédito, não é para estabelecer penas para aquela pessoa, né? Não é um processo criminal. Entendi. A finalidade dele é buscar o crédito. Então, essas medidas vão ser úteis no caso concreto para que haja obtenção do crédito. É a primeira coisa que a parte deve provar, né? Para que o magistrado consiga acatar essas medidas. Mas sim, elas são possíveis, já são possíveis já há aproximadamente uns 4 anos. Que a gente já vê pedidos nesse sentido. Mas teve essa renovação em razão da decisão do STF. Mas ainda era discutido a constitucionalidade ou não dessa medida? Sim, havia essa discussão, né, como pano de fundo, né, mas a gente já era requerida, né, nos processos de execução. Se você me perguntar quantas vezes eu concedi essa medida, foram pouquíssimas. Porque realmente é muito difícil você provar, dentro do caso concreto, que
se a pessoa tiver o cancelamento do passaporte ou da carteira de habilitação... Ele vai pagar. Ele vai pagar, exatamente. Entendi. E assim, doutora, então isso depende do livre convencimento e entendimento da senhora. Exatamente. Como juíza. Isso. E aquele que não gostar da decisão, o que ele faz? Recurso tá aí. Pode fazer. Pode fazer. Não fico brava. Não fica brava. Não fica brava? Nem um mais pouco. uma vez está confirmando, hein? Ela não é brava. Ela disse mais uma vez, você viu? Não fico brava. Então tá aqui registrado para todos vocês. Doutora, e ali? A equipe hoje da senhora está com quantos estagiários ali? Olha, estagiários nós contamos com 2 estagiários de graduação, 1 estagiário de pós-graduação e 3 assessores. E 3 assessores. No total 6. 6 assessores. Isso, 6 pessoas. Qual a importância de ter esses meninos e meninas? Podemos falar assim que são novos, né? São todos ali, jovens. Pelo menos o que os conheço ali Sim, tudo rapaziada jovens, e as moças. E uma moça, né? Uma moça. Atualmente só uma. Uma moça. E qual a importância deles ali? E também, lógico, de todas as outras vagas. Mas para a senhora, particularmente, qual a importância deles? Eles são essenciais, né? Não tem como a gente girar o volume de processos que nós temos sem o auxílio deles. Obviamente que tem os estagiários que estão lá, sobretudo para aprender, né? Mas a gente não pode negar que a força de trabalho deles é também essencial para o desenvolvimento da nossa atividade. Hoje é impossível a gente pensar em um juiz que elabora sozinho todas as decisões, né? É impossível. Porque hoje eu acredito que não olhei exatamente com exatidão os números atuais da minha vara, mas temos com certeza acima de 15 mil processos. 15 mil processos em andamento. Em andamento. Então, assim, a gente trabalha com um volume muito alto, né? Por dia eu devolvo mais de 100 processos. Olha tranquilamente. E com por dia? Por dia. Olha só, então a molecada era Matheus, o Zé, a Aldre, Daniel, o João, o Uriel. Ali um é filho de um oficial de justiça, né? Sim, um é filho de um oficial de justiça. É do Valdecir. Isso. Qual o nome dele? Como é ele? É o João. O João. João, forte abraço, você ficou de me ajudar a convencer seu pai a vir aqui, hein? Não esquece. Então, diariamente eles entregam, vocês conseguem entregar ali a resposta de 100 processos em média. Sim. Isso, mais de 100. Conhecimento, mais de 100, tranquilamente. E são, em média, 15 mil processos. Sim. Então, assim, ser juiz, então, é trabalhoso. Muito trabalhoso. É trabalhoso. E Com como certeza. funciona na prática, doutora, a questão da análise? O estagiário que faz análise, o assessor que faz análise, como é que funciona isso? Então, nós temos hoje muitas ações que são repetitivas, né? Então, essas a gente já passou pelo nosso crivo, eles aprendem como devem trabalhar com essas ações e a gente passa para eles e eu corrijo tudo. É feito um treinamento? Sim, é feito um treinamento. É feito um treinamento e daí cada um a senhora consegue depois ir selecionando. Isso. Esse fica na execução, esse fica de conhecimento. A gente costuma dar uma variada até para eles aprenderem mais, né? Entendi. Porque a intenção deles ali é justamente aprender e depois vai seguir carreira solos ali. Seguir a vida. Isso. E a senhora disse que trabalhou, né? Você trabalhou também como assessora. Também. Eu trabalhei como técnica, né? No Poder Judiciário lá na Bahia. Só que a gente acabava, sim, auxiliando os magistrados. Olha só. E tem uma diferença muito grande, doutora, no trato, na lida ali, lá do Nordeste, lá do Centro-Oeste, que o senhor trabalhou no Paraná. Eu trabalhei... E aqui no Paraná e aqui em Apucarana. Existe uma diferença, vamos dizer assim mesmo, de região mesmo? A senhora percebeu isso? Existe uma certa diferença, sim. Mas nada muito que, vamos dizer assim, atrapalhe ou mude a nossa forma de trabalhar, não. Entendi. E hoje, doutora, 15 mil processos, com certeza com o doutor Laércio. É semelhante, da outra vara civil, também de Apucarana. Deve ser semelhante? Sim. No que a senhora coloca, assim, como o maior número de ação, o maior prejudicial para vocês, para uma vara, trabalhar? Hoje, existe alguma ação que a senhora fala, essa ação é o que causa muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça, muito tumulto processual aqui, porque são muitas ações. E tem alguma ação, alguma? A gente vê, Paulinho, muitas ações que talvez não deveriam existir, né? Nós temos algumas ações que são repetitivas lá e que, infelizmente, acabam abarrotando o judiciário sem muito fundamento jurídico, né? E que talvez fossem problemas que melhor seriam resolvidos de forma administrativa ou até com uma análise mais acurada do caso concreto antes da entrada nas ações, né? A gente vive com alguns tipos de ações que são
repetitivas, principalmente contra os bancos, né? Que muitas vezes... Repetitiva seria a mesma ação Isso. para um coletivo de pessoas, vamos dizer que Isso. seria isso. E é feito... Fila de banco, como nós via lá atrás, teve uma fase muito conturbada sobre isso, né? Teve uma fase muito Aposentados, conturbada. que é bancário. Sim, que tudo às isso. vezes muitas estão ali negando a contratação e a parte de fato contratou, e aí depois vem o banco e junta lá o contrato com a foto da pessoa, e aí a gente acaba vendo que aquilo talvez fosse melhor tratado fora do judiciário, né? Mas então tudo isso Como uma daí forma causa mais de todo um educação trabalho, um transtorno para analisar, Sim. verificação de documentação, tudo. Sim. Então seria isso. Então uma dica que fica é justamente tomar as cautelas possíveis, né, doutora? Antes de entrar com a ação, antes fazer de os entrar com a estudos ação, pertinentes. Aquele advogado, aquela advogada recém-formada, que é o que eu sempre digo, eu sou isso, eu posso falar como membro desse lado da ponte, né, do lado dos advogados, é dizer, eu sempre digo aos recém-formados, analise o procedimento, veja, siga a regrinha, né? Primeiro, quem é o juiz? Segundo, qual é o tipo de ação? Qual o juiz? Vale a pena? Quais as condições? Qual a realidade prática de ganhar? Porque senão acaba atrapalhando toda uma coletividade de profissionais. Né? Isso, eu vejo assim que é o que a gente tem um termo que nós usamos, que são demandas predatórias, né? Essas demandas predatórias que a gente, obviamente a gente não quer aqui de forma alguma criticar o trabalho de ninguém. Não, com certeza, nem com certeza. De forma alguma também tolher o direito de qualquer pessoa de acesso ao judiciário, não é isso. O que a gente pensa é que as demandas predatórias, elas tolhem o direito de acesso ao judiciário de toda uma comunidade. Porque ao passo que eu tenho que perder o meu tempo analisando demandas que talvez melhor que não existissem por não ter fundamento, né? Eu estou deixando de analisar aquele processo de alguém que de fato está precisando de uma resposta jurisdicional. Ele acaba trazendo um atraso, uma morosidade gigantesca por esse motivo, né, doutor? E é o que a gente tem que pensar muito assim, que não é um processo ali que está atrasando, e não é só o meu trabalho, é o meu trabalho, o trabalho dos servidores, eventuais recursos, então, da segunda instância também, a responsabilidade no uso da máquina pública, como o Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário é uma parte da máquina pública, deve ser uma coisa que deve estar inerente à consciência de toda a comunidade, né? Com certeza. E doutora, aquele cidadão, aquela cidadã que entra com uma ação e acaba perdendo a ação, ela é obrigada a pagar os honorários sucumbenciais, que se chama, para outra parte? Como regra, sim. Como regra, sim. É condenado, tem que pagar. Sim. E se recorrer, aumenta, né? Se recorrer, aumenta, porque agora em recurso ainda tem a majoração dos honorários de sucumbência. Então ainda aumenta. Então assim, e esses honorários não tem nada a ver com a parte, é com o advogado que atuou na parte contrária. Tem que pagar para o advogado. Para o advogado Isso. da parte contrária, A né? parte paga para o advogado da parte então contrária. assim, entrou. E assim, doutora, ele entrou, mas daí ganhou. Ele entrou com uma ação de 30 mil reais, um exemplo. Ganhou 15 mil, reconheceu, o juiz reconheceu 15 mil. 15 mil não reconheceu. Ele tem que pagar a sucumbência desse 15 mil que não reconheceu? Tem também. Olha só, então tem que tomar também. muito cuidado, Tem então. que tomar muito cuidado, exatamente. Olha a gente só. tem que ter responsabilidade para atuar na justiça. Justamente. E doutora, e naquela questão que ele pede a justiça gratuita, lá na vara civil, o que é analisado de fato para conceder ou não em regra? Em regra, a gente verifica, de fato, o pedido, até as próprias condições das partes, né? Condições financeiras da parte. E tem que comprovar isso documentalmente ou só uma declaraçãozinha ali resolve? Sou pobre, não tenho dinheiro, não consigo pagar. Então, a declaração, Paulinho, é muito válido a gente frisar, as partes têm que ter muito cuidado ao assinarem. Por quê? Porque se ela declarar isso falsamente, ela pode responder criminalmente por isso. Criminalmente também, né? Também, além de pagar a multa, né? Que tem uma multa que é estipulada para declaração falsa. Então, assim, a gente tem que atuar, de fato, com muita seriedade quando a gente trabalha com a justiça, né? Muitas vezes, vou lá, vou fazer a declaração, vai passar porque eu não tenho bens no meu nome, etc. Aí depois vai lá e a outra parte sabe, ou até o próprio chega a conhecimento do juízo por qualquer motivo, que a pessoa tem condições financeiras, aí acaba que a pessoa, no mínimo, passa uma vergonha. Justamente. E, doutora, hoje é feito buscas em redes sociais, é analisado tudo isso também pelo Poder Judiciário? Sim, sim. Sou pobre, mas vai lá e vê ele só. Bebidas de R$1.000. Isso. Isso é verificado também, porque pela Receita
seja estadual ou federal, a gente já sabe que eles têm... Sim, nós Eu falei assim, peraí, como esse cara declarou 50 mil no ano e está andando com uma Lamborghini de 1,5 milhão? É, mais ou menos por aí. Então aqui em Apucarana também, precisamente, a nossa realidade, juízes aqui também, o Poder Judiciário em si, está de olho em tudo, né, doutora? Está de olho em tudo. Se chegar ao conhecimento, né? Porque é isso, o magistrado é inerte, ele precisa ter o conhecimento em razão de algum motivo. Justamente. Então, se chegar ao conhecimento do magistrado, infelizmente algumas situações não chegam, né? Mas se chegar ao conhecimento do magistrado, ele vai sim avaliar. É isso aí então. Aqui em mim agora então, meu produtor, você vai se lascar. Você vai se lascar, você vai por mim. Não se enganem, pelo sorriso simpático da doutora, pela sua educação, ela dizendo que não é brava, que ela não vai descer a caneta, porque vai. Vai porque está na lei e tem que respeitar a legislação num todo. Não é a juíza que é brava, Não é a juíza que é brava, é a legislação que é firme, né, doutora? Doutora, então assim, infelizmente, nosso tempo está se esgotando, teríamos muito mais assuntos. Deixe o convite em aberto para a senhora voltar aqui. Obrigada. Farei o convite, com certeza. Pode deixar. Algumas outras oportunidades. Certo. Sempre fui muito bem recepcionado pela senhora, que toda aquela equipe de estagiários ali, de assistentes, são muito queridos. Recebam aqui meus abraços, mais do que sinceros, mais do que fraternos para vocês, que sempre me trataram com muita educação, muito carinho. Estendo a senhora também, com toda certeza. Obrigada. Poucas vezes nos encontramos, mas em todas as oportunidades eu fui atendido, a porta foi aberta. Na verdade eu chuto, gente. Eu chego lá, eu abro a porta e entro. Eu não tenho muito que ficar... O máximo é ser preso lá. Ele chega lá pedindo com educação. Não deu certo, gente. Eu tentei achar que eu consegui entrar. Mas lógico, né, doutora? A educação, ela acaba em qualquer lugar. Nada justifica a falta dela. Né? A gente brinca, né? A juíza é brava, né? O advogado é intrometido, mas não é assim. Todos temos as nossas funções de ofício, temos as nossas limitações, direitos e obrigações. Então, é só a gente deixar, às vezes, o orgulho de lado, deixar ali a questão da carteirada, que às vezes a gente vê acontecendo de lado, que todo mundo vive bem, né, doutora? Com certeza. E já encerrando, então, doutora, é de praxe do meu programa, do nosso programa aqui, o convidado deixar um recado aí para todo mundo que está nos assistindo aí, lá nos mais... onde Judas perdeu a bota e ainda pega ali o nosso canal 38, que é a TV aberta, mas também pelo nosso canal do YouTube. Então, assim, algum recado que a senhora poderia deixar olhando para a sua câmera especial? É o seu momento de brilhar, deixando o recado. É o meu momento de brilhar? Seu momento de brilhar, vai. Eu já brilhei o programa inteiro. Vai, agora é o seu momento, vai. Então é meu momento, né? Seu momento. Eu posso brilhar, né, Paulinho? Pode brilhar, Posso vai. brilhar? Vai. Então tá. Se Então eu estiver ofuscando aqui, me perdoe, mas eu sou assim, me perdoe. Nossa, sua câmera. eu tô aqui, tô tentando me proteger pra não ser tão ofuscada, isso é humilde, tá? sou muito humilde e modesto. Vai lá, doutora. Eu gostaria de principalmente agradecer a toda a comunidade apucarana que me acolheu muito bem, desde quando eu vim para cá, e também passar aí uma mensagem de, vamos dizer assim, de que as pessoas possam realmente, de fato, acreditar que aqueles que têm um sonho, de repente, de alcançar a magistratura, que eles podem conseguir com muito esforço, com muita dedicação, e também de confiança no Poder Judiciário. Nós, a todo tempo, nos esforçamos e tentamos fazer o melhor para vocês dentro dos instrumentos que nós temos. Infelizmente, muitas vezes a gente sabe que talvez não seja o mundo ideal, não seja aquilo que todo mundo espera, mas a gente tenta fazer o melhor com as nossas armas, com aquilo que a gente possui. E é isso, agradecer. Muito obrigado, doutora Renata, mais uma vez. Foi muito prazeroso ter esse bate-papo aqui. A senhora até tirou o óculos, né? Tirei o óculos para não ficar tão séria, porque senão eu ia ser acusada de ser brava. De ser novo. Brava, né? Gente, eu vou continuar investigando, eu vou continuar de olho para ver se de fato é brava ou não. E você, colega que falou isso, eu não revelei o nome dos senhores e senhoras. Por enquanto. Então não pise no meu calo, hein? Senão eu conto pra ela quem falou. Olha, ele denuncia. Eu denuncio. Ele não tem boca não, tá? Doutora, então, muito obrigado pela sua participação. Acredito que foi muito informativo, muito descontraído. Fiquei não surpreso, porque já a conhecia de outras reuniões que nós tivemos, porém um pouco mais sérias, né? Ideia da nossa profissão, mas eu tinha plena certeza que esses comentários lá não são maldosos, mas assim, é uma brincadeira, né? Que às vezes comentam um advogado com um amigo com outro, mas saiba que com toda certeza a senhora também tem um carinho dos apucaranenses aqui
isso não há dúvida, porque as decisões emanadas ali pela vara civil, que a senhora é responsável, eu sempre confundo, doutora, me perdoa. É primeira ou segunda vara? Segunda vara civil. Segunda vara civil. Isso. A primeira do nosso querido doutor Laércio, né? Isso. Que é responsável. Então a gente vê, também na prática forense, muitas conversas com outros colegas, a gente vê que realmente as decisões são tomadas analisando estritamente a lei. Muito simples. A senhora não vai passar a mão na cabeça, não vai acrescentar uma vírgula ou tirar um ponto. A senhora vai seguir o que a senhora realmente aprendeu na prática, na vivência. Então isso é digno de elogios. Né? Obrigada. Não é muito a minha área, mas eu também não sou nenhum burrão, né? Então eu sei quando surgem algumas decisões aí não muito pautada na responsabilidade mesmo que o juiz tem que ter, porque é gigantesco, né, doutora? Por mais que não há uma hierarquia entre advogado, juiz e também promotor de justiça e tudo mais, mas a gente vê que a nossa profissão num todo é de muita responsabilidade. Com né? certeza, nós a gente mexemos com a vida das interfere pessoas. na vida de uma pessoa para toda a sua vida, né? Sim, com certeza. Seja a parte financeira, liberdade humana. Então, assim, que todos que trabalham nessa área tenham essa visão mesmo de apenas seguir o que está na legislação. Não criar moda, não criar. Não pode inventar muito, né? A gente tem que. Acaba. Menos é mais, né? Como já ouvimos várias vezes. Menos é mais. Né? Então, agora, doutora, obrigado. Encerro aqui. Obrigada, agora, para vocês, meus queridos telespectadores, estou precisando de mais inscritos no meu canal do YouTube. Vocês estão com dó de dar like? É de graça. Mas para mim é meu pagamento, gente. Eu preciso que vocês me ajudem. Por gentileza. Tá ok? Se inscrevam no meu canal. A doutora Renata disse que está inscrita no meu canal. Eu não sei. Vou confirmar, eu consigo, tá? Eu consigo confirmar se eu está inscrito lá, hein? Tá bom. A galera do gabinete falou que está inscrito. Eu vou confirmar também. Matheus, João, José, todo mundo lá. Eu vou ficar de olho. E não menos importante, se estão acompanhando as minhas redes sociais, eu nessa semana acabei perdendo meu óculos. E eu estou fazendo uma campanha. Ache o meu óculos. Você que achou esse óculos e não está devolvendo, sua batata está assando. Tá bom? Eu coloquei no meu status, doutor, eu estou dizendo assim, é um óculos de 15 reais, é só comprar outro. Esse óculos tem um valor sentimental para mim. A minha ameaça é no seguinte sentido, você vai se lascar se não devolver. Devolve meu óculos. Traz aqui no canal 38 de televisão, que é o nosso parceiro aqui. Por mais que a nossa produção ela é independente, é exibida pelo canal 38 todas as quartas-feiras. Assistam esse episódio e localizem meu óculos. Fontana, deixa o meu óculos, a foto. Tá? Você tá rindo aí, mas eu quero meu óculos. Eu quero meu óculos. Eu mandei já para todos os juízes, promotores, delegados, presídio, mandei para todo lugar. Eu quero meu óculos. Tá? No mais, muito obrigado, gente, pela sua audiência. Muito obrigado pelo feedback que vocês estão me dando aqui nas ruas de Apucarana. Sigo feliz e vamos para cima. E o recado do dia é: se a juiz é brava, a lei é mais brava ainda. Um forte abraço, fique com Deus.